Meus queridos, quantas vezes o cansaço, o esgotamento espiritual, as lutas diárias, aquela certa decepção com o resultado que você esperava por achar-se dentro dos propósitos de Deus. Quantas vezes você, pastor, ministro, líder, olhou para a sua igreja com problemas, com falta de crescimento, do mesma coisa, no mesmo jeito, entra ano e sai ano, e você lutando, pregando, preparando, e as coisas não acontecem? Quantas vezes essas dificuldades tiraram você do caminho, do propósito, da percepção do propósito de Deus para a sua vida? Hoje eu trago uma experiência muito marcante na vida de Elias, não é? O escritor aos Hebreus diz que Elias foi um homem comum como nós, e possivelmente quando ele fez essa afirmação, ele deve ter levado em consideração esses momentos de crises também no ministério de Elias. Elias foi um profeta muito vitorioso, não é? Ele experimentou e promoveu vários milagres, ele foi alimentado milagrosamente, ele fez render o azeite e a farinha de uma viúva que estava para morrer de fome, ele ressuscitou o filho dessa viúva, ele venceu 400 profetas de Baal num desafio extraordinário no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou que estava com ele, provou para Elias e para o Acabe e os profetas de Baal que ele era o Deus verdadeiro, o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, e todos aqueles profetas foram mortos. E depois de tantas experiências positivas, de repente Elias, de medo da perseguição de Acabe e de Jezabel, exatamente por causa do poder extraordinário de Deus na vida dele, Elias fugiu. E numa viagem de 40 dias e 40 noites e 400 quilômetros pelo deserto, ele chegou no monte Horebe, e lá ele se escondeu numa caverna. Quando ele estava dentro da caverna, ele ouviu Deus falar com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou tentando sobreviver, porque eu fiquei só, depois de tanta luta, de tanta dedicação, de tanto empenho, os profetas todos morreram, e eu fiquei só, e agora estão me perseguindo para tirar a minha vida. Deus falou assim: sai para fora dessa caverna. E Elias então esteve observando que veio um terremoto, um vendaval muito forte, um fogo, saraiva de fogo, e ele não via Deus passar. De repente, quando veio um vento bem suave, uma brisa suave que soprava, ele ouviu novamente a voz de Deus dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele repetiu a mesma história de demonstração de um interior ferido, demonstrando um coração magoado, uma vida sem esperança, sem expectativa, que desejava e chegou até a pedir a morte para Deus. E ele falou assim: eu fiz o que fiz, sou zeloso, e agora eu fiquei só. Todos os profetas foram assassinados, e eu estou sendo perseguido também, e a minha vida está a prêmio, a minha cabeça está a prêmio por Acabe e Jezabel. E Deus falou assim: não está. A sua história ainda não acabou. Você vai descer desse monte, vai ungir um rei na Síria, vai ungir um rei em Israel e vai ungir Eliseu como seu substituto. O seu tempo ainda não terminou. Às vezes eu fico imaginando e tirando lições dessas passagens e concluo que Deus, a obra nossa, os encargos que Deus nos confia,
eles têm um início, um meio e um fim. O fim pode não ser aquele que eu esperava. Os frutos podem não aparecer enquanto eu estiver vivo. Mas na verdade é que o meu chamado, a sua vida, o seu chamado, ele tem um início, um meio e um fim. E a Elias competia retornar o caminho, tomar de volta o caminho da fuga, enfrentar o perigo novamente e fazer 3 coisas que iriam garantir a vitória do povo de Israel depois na guerra, bem como a continuidade da unção de Deus sobre Israel e a palavra de Deus, a garantia da transmissão da palavra de Deus à nação por meio de Eliseu. Elias, então, não havia terminado a sua carreira. Mas é interessante notar que o sofrimento, a angústia, né, a depressão, às vezes tira a nossa sensibilidade com relação ao chamado, com relação à vontade de Deus, e começamos a duvidar se Deus está realmente agindo ou não, né? O que nós vimos na experiência de Elias foi isso. E ele falou assim, olha, eu fiz tudo isso, Deus demonstrou todo o poder, consumindo o altar, o novilho oferecido naquele altar, encharcado de água, aqueles profetas que foram todos destruídos e vencidos. E depois de tudo isso, eu imaginei que Acabe, que Jezabel fosse se sensibilizar, fosse mudar o coração, fosse ter medo. E não, eles se levantam e se voltam contra mim. E parece que eu sou o grande problema de Israel. Às vezes, nós pensamos que nós somos o problema. Às vezes, nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo não tem o efeito necessário, ou não tem a colaboração de Deus, ou parece que não compensa servir a Deus. Eu queria, então, convidar você que fugiu para a caverna, que de repente achou-se totalmente esgotado, exaurido de suas forças. Eu quero convidar você para sair da caverna e retomar o caminho de volta para ser uma bênção na mão de Deus. Para ser uma bênção na mão de Deus. Deus não deixa os seus soldados na estrada. Ele quer fazer do seu ministério um ministério produtivo. E se ele encerrou, se chegou ao fim, com todas as letras, Deus disse para Elias, eu não discordo de você, no entanto, você vai fazer aquilo que tem que fazer ainda para encerrar, que é passar o bastão para o próximo, que é instruir o seu discípulo, que é motivar o seu discípulo, que é transferir aquilo que eu te dei para o seu discípulo, para que ele continue na caminhada da vida cristã. Ontem eu falei sobre sermos um elo da corrente da eternidade de Deus. Nós, em 2023, nós estamos sendo elos dessa corrente que liga o passado e o futuro. E Deus mandou a gente caminhar, construindo, semeando, ligando, fazendo pontes para que as pessoas pudessem conhecer o seu reino e a sua vontade. Hoje, o bastão está conosco. Talvez amanhã, com outros. Saia da caverna. E a pergunta de Deus para nós, para mim, para você hoje, o que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo, omitindo, escondendo, com medo? A bênção de Deus está conosco e continuará conosco. O que é mais interessante é que a unção que Deus dá, Ele não tira. Paulo aos Romanos, ele diz que os dons de Deus são irrevogáveis. O que é irrevogável? É aquilo que não retorna à origem, não retorna. É aquilo que não muda.
é aquilo que não é tirado, é aquilo que não é anulado. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ponha isso em mente. E aquilo que Deus te deu é para ser usado para a glória do seu nome. Que Deus abençoe você nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.